Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo da minha página e eu escolhi para começar o conteúdo aqui, falar sobre os institutos de flexibilização de jornada, porque é, na verdade, o feijão com arroz das ações trabalhistas, né? É difícil uma reclamatória trabalhista que não aborde jornada e a grande maioria dela hoje fala desses institutos de flexibilização. Por que eu falo assim? Por que a gente fala institutos de flexibilização? Porque, na verdade, eles existem para flexibilizar, para amoldar as jornadas máximas. E aqui eu estou falando, sim, de jornadas máximas no plural. Porque a gente pode ter inúmeras jornadas máximas, não só aquela lá da Constituição Federal, de 8 horas diárias e 44 semanais, como também outras, né? A gente pode ter jornada máxima prevista em lei, como a gente tem para o bancário, a gente tem para o advogado, para o aeronauta e muitas outras profissões que são reguladas, né, pela legislação esparsa. Podemos ter jornadas máximas previstas em acordos coletivos, em negociações coletivas, em ACP, em CCT, né? E também podemos ter jornada máxima contratual. Sim, é uma jornada máxima. Então, quando eu tenho lá uma previsão contratual de jornada diária de 7 horas e 20 ou 6 horas e, né, a necessidade de exceder esta jornada com mais trabalho, a gente fala em flexibilização. Por que a gente fala em flexibilização? Porque ou o empregador terá que pagar, remunerar como hora extra, hora mais adicional e aí todos os reflexos decorrentes, né? Ou ele está albergado por um desses institutos. E nós temos três, nós vamos falar dos três, tá? Os ajustes compensatórios de um modo geral, o banco de horas e os regimes diferenciados. Ah, aquele, mas não é tudo compensação? Eu não posso falar assim, ah, são todos institutos de compensação? Tecnicamente, não. A gente tem sim os institutos de compensação de jornada, tá? O que é compensação de jornada? Compensação significa que você vai trabalhar um pouquinho a mais, né, num determinado momento, num determinado dia, e mais para frente você terá uma folga compensatória. Então, a sua jornada vai se equilibrar. Vai ter quase que uma espécie de um zeramento, há um equilíbrio na sua jornada, de modo que mantém-se no decurso de um determinado lapso temporal, aquela média de jornada máxima que estava lá prevista, tá? Então, a gente tem aqui, sim, esses institutos de flexibilização, que são os ajustes compensatórios. Vou falar de alguns exemplos deles. Por exemplo, o ajuste de compensação dos sábados. Eu trabalho um pouquinho a mais de segunda a sexta-feira para não ter labor aos sábados, né? Semana espanhola, por exemplo, que é quando eu não tenho labor em sábados alternados, né? Então, eu vou ter um sábado trabalhando a jornada integral de 8 horas e no outro sábado sem labor. Então, a compensação aqui, ela ocorre após 2 semanas. Eu vou ter uma média em cada semana de 44 horas, que é a jornada máxima lá constitucional, né? Existem outros ajustes compensatórios. Existe um ajuste compensatório que é denominado escalonado. O que é um ajuste compensatório escalonado? Significa que, no início do ciclo, a folga compensatória vai recair numa segunda-feira, na semana seguinte, numa terça, na outra, numa quarta, e assim sucessivamente. Significa que, ao final do ciclo, ele vai ter a folga compensatória, o empregado vai ter a folga compensatória num sábado. E no início do ciclo seguinte, numa segunda-feira, ou seja, ele vai ter sábado, domingo e segunda de folga, porque aí emenda com o descanso semanal remunerado. Então, é um ajuste compensatório plenamente possível, tá? Mas tá, beleza, entendi ajuste compensatório. Qual que é a diferença desse ajuste compensatório para o banco de horas? O que tem de diferente no banco de horas? Por que se fala de uma forma diferenciada do banco de horas? Porque no banco de horas não temos o requisito da previsibilidade. Uhum. Então, olha só, eu tenho lá um ajuste compensatório no qual eu sei que eu vou trabalhar a mais segunda a sexta e que eu terei folga nos
sábados. Isso significa que eu posso, então, me matricular num curso nos sábados, né? Quando a gente tem sábados alternados, significa que eu posso me utilizar desses sábados alternados para algum outro programa, para alguma outra, até para um outro trabalho, quem sabe, né? Quando a gente tem essa folga escalonada, significa que ao final de um ciclo, com o início de outro, eu posso programar uma viagem, né? Porque eu tenho lá sábado, domingo e segunda de folga. E no banco de horas isso acontece? Não. No banco de horas a gente não tem previsão. O empregador vai chegar hoje e vai dizer assim: olha, fulano, é necessário que você trabalhe um pouco a mais. No dia seguinte, olha, hoje você vai trabalhar um pouquinho a mais. No outro dia, hoje novamente você vai precisar fazer um labor mais estendido. Uhum. Bom, vai chegar um momento que ele vai dizer assim: olha, agora, fulano, você vai usufruir de uma folga compensatória. Pode ser até que ele te avise com antecedência quando vai ser essa folga compensatória, mas veja, no momento do ajuste, não tem essa previsão, não temos a previsibilidade. Por isso que ele é um pouco mais grave, digamos assim, do que os ajustes compensatórios padrão, que a gente fala, né, de forma ampla, tá? Muita gente utilizava como requisito de diferenciação entre eles a questão do tempo. Então dizia-se assim, que se as compensações elas se davam dentro de um mesmo mês, seriam ajustes compensatórios em sentido amplo. Porém, se as compensações elas se dão num período superior ao mês, então seria um banco de horas. Esse requisito não diferencia ajuste de compensação em banco de horas e principalmente após a reforma trabalhista, a Lei 13.467, tá? Porque já era possível a gente ter um banco de horas, digamos assim, mensal, e a Lei 13.467 prevê, inclusive, que esse banco de horas mensal pode se dar de forma tácita. Tá? Então, a gente pode ter sim um banco de horas mensal, não é o tempo, não é o período de duração, e a gente pode ter acordos de compensação que superam um mês. Tá? Então, não é esse o requisito que diferencia os dois, é a previsibilidade. Bom, Kelly, agora a gente sabe os ajustes compensatórios, mas você falou que seriam 3 institutos. Seriam os acordos, ajustes compensatórios de modo geral, o banco de horas e os regimes diferenciados. E o que são os regimes diferenciados? É um ajuste de compensação? Eu entendo que não. Tecnicamente, não é um ajuste de compensação. Veja bem, você vai encontrar na doutrina tanto gente muito boa falando que é um ajuste de compensação, como gente falando que não é, que o regime diferenciado é uma situação sui generis, tá? Você vai encontrar também na jurisprudência muitos julgados legais interessantes, muitos tribunais já decidindo que é o regime diferenciado, os regimes diferenciados do modo geral, não são ajustes compensatórios. Mas você vai encontrar até súmula de alguns tribunais dizendo que regimes diferenciados podem ser sim ajustes compensatórios, como por exemplo, né, e o que é mais adotado, que é o 12 por 36. Ok? Então a gente vai ter essa cisão, essa controvérsia, digamos assim, que ainda não está bem definida. Por que eu entendo que não é um ajuste compensatório? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque veja só, no ajuste compensatório, eu tenho, na verdade, uma flexibilização da jornada, é uma exceção à sua jornada habitual. Então, excepcionalmente, né, você vai trabalhar mais, excepcionalmente, você vai compensar. Existe uma exceção ali, uma moldagem. O regime diferenciado não é exceção, é a própria jornada habitual. O regime diferenciado, ele substitui a sua jornada, ele passa a ser, então, a sua jornada habitual, tá? Essa é a primeira questão. A segunda é que eu não tenho necessariamente, nos regimes diferenciados, o sistema de compensação, aquele equilíbrio, aquele 1 por 1, tá? Por exemplo, no regime 12 por 36, eu vou laborar ao final do mês 180 horas, ou seja, não chega a dar as 220, que seriam próprias de um ajuste compensatório, tá? Então, eu entendo propriamente que não são ajustes compensatórios, que os regimes diferenciados, eles merecem um tratamento diferenciado, um tratamento sui generis, ok?
E quais são os regimes diferenciados, Kelly? Você fala assim que o mais comum é 12 por 36. Existem outros? Existem muitos, né? A gente tem o 12 por 36, a gente tem 12 por 24, 24 por 48, a gente tem 5 por 1, por exemplo, né? Que eu tenho 5 dias de trabalho por 1 de folga. E daí, veja só, eu só vou ter folga aos domingos depois de 7 semanas. E tudo bem, é um regime diferenciado, tudo certinho, tá bom? O que mais que nós temos? 6 por 2. A gente tem o turno ininterrupto de revezamento, são todos regimes diferenciados, tá? E agora, então, nós sabemos distinguir acordos de compensação, banco de horas e regimes diferenciados. Na próxima videoaula, nós vamos abordar os requisitos de validade desses três institutos, tanto requisitos formais como materiais. Mas antes de encerrar essa videoaula, eu vou deixar aqui um caso prático para a gente começar a aula que vem comentando. Tem uma empresa que ela necessita que os empregados troquem seu uniforme nas suas dependências, tá? Isso por questões sanitárias. Então, quando isso acontece, esse tempo de troca de uniforme, ele é considerado à disposição do empregador. Se ele é considerado à disposição do empregador, ele deve integrar a jornada de trabalho. Só que nessa empresa, não integrava. O que acontecia? O empregado primeiro trocava o uniforme e depois ele batia o ponto. Aí ele trabalhava, ao final da jornada, ele batia o ponto e depois ele trocava de uniforme. Ou seja, aquele tempo da troca de uniforme não estava lá computado na jornada de trabalho. Para regularizar a situação, mas também não querendo pagar esse tempo como hora extra e cada um empregado diferente do outro, não tendo que apurar isso, mudar a estrutura física do local, do ambiente de trabalho, esse empregador firmou um acordo coletivo de trabalho com o sindicato. O que ele fez? Ele falou o seguinte: olha, o tempo de troca de uniforme será fixado em 10 minutos, utilizando-se uma média de quanto tempo os empregados levam para trocar o uniforme, sendo 5 no início, 5 ao final. Vai lá integrar na jornada de trabalho dele, mas esse período de 10 minutos ele será acumulado dia a dia, semana a semana, mês a mês, ele será acumulado. Então, ele começa lá em 1º de janeiro, lá no início de janeiro, e vai acumulado. E aí, no final do ano, ele vai poder folgar nas vésperas dos feriados natalinos, ou seja, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, utilizando-se então desses minutos que foram sendo acumulados aí ao longo do ano, tá? E nesse ajuste ainda consta que se sobrar algum tempo ali, ele deverá ser remunerado como hora extra. O que é isso? Acordo de compensação, banco de horas, regime diferenciado. De acordo com os requisitos que eu acabei de falar para você, o que você me diz? O que é esse ajuste que foi entabulado aí com o sindicato? Me conta na próxima videoaula, tá? E daí a gente vai conversar a respeito.